Pronto. Então, pessoal, vamos começar a nossa aula de hoje, né? Já está gravando, ok? E aí a gente vai começar por soldagem industrial, certo? Que dá para enxergar aí. Todo mundo está enxergando aí, pessoal? Sim, Beleza. sim. Olha só, pessoal, aqui são alguns processos de soldagem que existem, né? E aí eu já vou começar por aqui para que vocês possam compreender um pouco sobre a soldagem, né? Vocês estão vendo meu mouse? Acho que não, né? Mouse Tá aparecendo. está aparecendo. Então, Pronto. Então, os processos de soldagem são três tipos de processo de soldagem, certo? São o processo de soldagem por brasagem, isso aqui a gente vai estudar lá no terceiro ano. Processo de soldagem por pressão e fusão. E processo por fusão, certo? Que é o que a gente vai estudar nessas aulas de agora. É o processo de soldagem por fusão. Tem a soldagem a arco elétrico, que é a soldagem que a gente tem na escola, e tem a soldagem a gás, né? Como eu já falei para vocês, a soldagem a gás, tá? E é aquela soldagem STIG, MIG, MAG, né? A gente já falou sobre elas na aula passada, mas falou assim por cima, né? Certo? E aí, com arco elétrico, tem a com eletrodo consumível e com eletrodo não consumível. Só para constar, consumível é aquele que se consome, é aquele que se acaba. Né? O eletrodo ele vai se acabando, se acabando, se acabando. É o que a gente vai utilizando. Vocês estão vendo que já está marcado, né? A gente vai utilizar ele, né? Ok? Com eletrodo não consumível, certo? O eletrodo ele não diminui, né? Depois a gente vai ver isso aqui bem detalhadamente. Aí tem as proteções por meio de fluxo, né? Por meio gasosa e de fluxo gasosa. Mas a com eletrodo revestido, que a gente vai estudar, é a que é por meio de fluxo. Que é a soldagem arco elétrico com eletrodo revestido, certo? Aqui com proteção gasosa é a MIG, é a MAG, né? Com CO2, arame tubular, depois a gente vai estudar isso aí bem direitinho, ok? Tem também a soldagem por resistência, através aqui da soldagem por pressão e fusão, soldagem de ponto, por costura, por fluência, por descarga elétrica. Depois a gente vai ver isso aqui também, certo? Mas o que eu quero mostrar para vocês, que a gente vai ver aqui a soldagem por fusão, a arco elétrico com eletrodo consumível, com proteção por meio de fluxo, certo? É a soldagem a arco elétrico com eletrodo revestido, ou também chamada de soldagem elétrica. Né? O que é a soldagem com eletrodo revestido? É um processo de união de metais que utiliza o calor gerado por meio do arco elétrico para obter a fusão dos materiais. Então, só para entender, vai ter um calor grande, vai derreter e vai fazer a fusão dos dois materiais. Quais materiais? O material que eu estou soldando, que é o metal de base, que seja ele 2 ou 3, aí eu vou soldar, e o material do meu eletrodo, certo? Vou fazer a fusão neles aí, né? Ok? Então eu tenho aqui a fonte de tensão, que é aquela máquina, eu vou botar o positivo aqui na poça de fusão, melhor aqui no metal de base, né? No metal. E a outra fonte, que é o negativo, eu vou ligar aqui na tocha, onde vai estar o meu eletrodo. Na hora que eu tocar aqui, ele vai fechar o curto-circuito e vai dar aqui, pessoal, na poça de fusão, que a gente já estudou, que é aquele momento mais quente, né? Vai dar um arco elétrico, chamado de arco voltaico, né? Certo? Esse arco aqui é o que vai gerar todo o calor, toda a energia para fazer a solda, né? Essa partezinha aqui, de dentro do eletrodo, tem um ferrinho chamado de alma, depois a gente vai ver, né? Ele é o metal de adição. Por fora, tem o revestimento do eletrodo. Por isso que chama de eletrodo revestido. Nada mais é do que um espaço onde vai ter o gás de proteção, né? O gás vai sendo derretido e vai ficando um gás ali para que o eletrodo ele possa
soldar só naquele cantinho ali, né? Quando você termina de passar, vai ficar por cima aqui, ó, a escória, certo? Ó, em cima do cordão onde você fez, cordão de solda, vai ficar a escória. O que é a escória? Nada mais é do que o restinho do revestimento que fica por cima, e aqui depois você vai ter que tirar, certo? Falando sobre um breve histórico, em 1801 foi criado o arco elétrico, foi até sem querer, né? Mas foi criado o arco elétrico. Em 1856, o famoso Joule, ele realizou acidentalmente uma soldagem por fio de aço. Em 85, fez a primeira patente. O que é a patente? Ele foi lá e disse, ó, foi eu que criei, né? Patenteou, certo? Bernardes utilizou o eletrodo de carvão para fazer a fusão localizada do aço. O eletrodo de carvão aqui, ó, material de base, material de adição. Então ele botava um eletrodo aqui e ia botando outro material aqui, ó. Ia derretendo e fazendo, né? 1891 teve a segunda patente, que foi Slavianov, que realizou a primeira soldagem de chapa de aço com eletrodo metálico nu. Certo? Era um arame nu, não tinha o revestimento, né? E aí acabava espalhando muita solda, né? Certo? Teve a terceira patente comercial, que foi a de Oscar, esse rapaz aqui, né? Que é até hoje a mais conhecida, é o que a gente utiliza, é o eletrodo mais utilizado na indústria, ainda hoje, né? Desde 1907, foi a terceira patente comercial, que revolucionou a soldagem com os eletrodos revestidos. Então, tinha um eletrodo aqui dentro e tinha um revestimento por fora, certo? O eletrodo consumível revestido, que é o processo de Berg, né? Mas ele é também conhecido como OCAR. É o eletrodo OCAR. Eu acho que vocês já devem ter visto falar, né? Alguém já ouviu falar? Ninguém? Não. Não ouvi ninguém falar, não. Quem tem solda em casa, assim, quem já viu a solda em casa, já tem aquela máquina de solda, vê que com certeza vai ter um OK lá, né? O OK que eu digo é um eletrodo revestido dessa marca, né? Continuando aqui, ó. Como é que é o processo? O calor produzido pelo arco funde o metal, né? Derrete o metal. E a alma do eletrodo e também o revestimento. Então, aquele calor todo, ele derrete aqui o metal de base. Vamos para cá. Aqui ele derrete o metal de base. Ele derrete a alma do eletrodo, que é o ferrinho que tem no meio. E derrete também o revestimento. Ok? As gotas do metal fundido são transferidas para a poça de fusão, sendo protegida pela atmosfera pelos gases produzidos pela queima do revestimento. Então, como eu disse, o revestimento aqui, ó, ele vai servir justamente para deixar que as gotas caiam no local onde eu estou apontando, né? Porque quando eu derreto aqui esse revestimento, ele vai criar um gás aqui que deixa ele preso nesse espaço, certo? Ok? Então, tá aqui as figuras, ó, daquele jeito. Aqui a alma do eletrodo, tem o eletrodo consumível. Na hora que eu coloco aqui, ele vai criar aqui um arco elétrico, vai ter calor, vai derreter todas as partes, e aí na hora que derrete, existe aqui esse gás de proteção. Para quê? Para que ele não se espalhe, né? Então, o que acontece também? Eu acho que vocês já devem ter até visto, quando o pessoal está soldando, ele vai derretendo, vamos só dar um exemplo aqui, ele vai derretendo aqui, ó, e aí você com a sua mão, você tem que ir puxando, porque na hora ele vai derretendo, ele vai ficando mais longe, mais longe. Quanto mais longe, menos o gás faz efeito. Então ele tem que estar bem próximo. Não é colado, é próximo,
certo? Vê se dá para ver aqui, ó. Não é coladinho aqui, não, certo? Não é colado, é próximo assim, ó. Então, como ele vai derretendo, a sua mão, ela tem que ir descendo também, certo? Por isso que a gente diz, a gente não ensina solda. A solda você tem que fazer na prática, porque senão você não vai conseguir fazer. Eu estou dizendo aqui uma coisa, você fazendo é outra, certo? Então, é importante que vocês entendam que não é colado, certo? Para começar, mas é pertinho, sempre pertinho aqui, ó, ok? Depois que você pegar essa manha aqui de pertinho, você vai botando, ele vai derretendo, vai diminuindo de tamanho. Então você vai ter que ir com essa mão aqui, você vai ter que ir, ó, sempre puxando para próximo, sem colar. Ok? Falar assim é até fácil, né? Na prática é que a gente vê se sabe ou se não sabe. Vamos lá. O equipamento básico de soldagem. Porta-eletrodo, para vocês conhecerem, né? É essa parte que fica na sua mão. Tem aqui o eletrodo. Tem que ter. Tem o cabo terra, que é ligado aqui nessa parte aqui onde vai ser soldado. O outro cabo, ele é ligado no porta-eletrodo, ó, tá vendo? Ele é ligado no porta-eletrodo, como se fosse o positivo e o negativo, que eu expliquei. E aqui tem a fonte também, né? Aqui tem picadorzinho, vocês vão já ver, aqui tem uma escovazinha, por que existe isso, né? Daqui a pouco a gente vai ver. Agora, vamos estudar aqui, vamos conhecer os tipos de máquinas elétricas que tem, né? Tem aqui o transformador de soldagem, que serve para quê? Por que ele é um transformador? Ele transforma energia. Ele rebaixa a tensão de alimentação. Ela pode ser monofásica ou trifásica. Ela é de corrente alternada, ou seja, não é por bateria, é pela corrente elétrica mesmo da casa, certo? Ou do prédio, da oficina. Ela é de pequeno a grande porte, tem elas grandes, tem elas menores, né? A gente tem uma dessa lá na escola, certo? Ela é de baixo custo, a média de valor dela é na base aí de R$ 300, barato. Por isso que é vantagem de estudar soldagem, é bom a gente pegar soldagem e aprender mesmo na prática. Gente, eu saí da aula porque a internet caiu, viu? Mas agora voltou Tranquilo, já. tranquilo. Eu estava falando aqui da máquina de soldagem. Ela é na base de R$ 300, por isso que é importante a gente aprender soldagem, porque num futuro incerto que a gente tem de emprego, a gente pode comprar uma máquina dessa e começar a trabalhar por conta, né? Fazendo porta, portão, ajeitando casa, cadeira, né? Essas coisas aí. E ela é barata, R$ 300 nessa base aí. O eletrodo revestido, a gente compra por R$ 100 a caixa, que dá para muita coisa. Acho que a caixa com 10 quilos, é 15 quilos de eletrodo. Dá para trabalhar bastante, certo? Então, é um negócio que dá dinheiro e é baixo custo, certo? Arco elétrico instável, isso é a parte ruim, certo? Que você vai ter que controlar, você, operador da máquina, é quem controla o arco elétrico com a sua mão. Você vai subir e descer a mão para deixar o arco elétrico estável, porque por ela mesma ela fica instável, certo? Ela é de um único operador, não existem dois soldadores na mesma máquina, é só um operador, e o rendimento dela é na faixa de 90%. Daqui é a soldagem, é a máquina de solda transformadora, certo? Transformador de soldagem. Tem aqui o transformador ratificador. Essa daqui ela é um pouquinho mais cara, porém ela tem o arco elétrico estável, facilita mais na hora de soldar, entendeu? Essa daqui é o que a gente tem lá, tá? A gente não tem uma dessa. Essa daqui é um pouquinho mais cara, mas ela faz o mesmo trabalho do transformador. Ela rebaixa a tensão de alimentação e ainda melhora, porque ela retifica a corrente de saída. Então, o que acontece? Fica tudo mais fácil, né? Observe. A gente tem aqui a tensão de alimentação trifásica, a corrente contínua, ela também é de médio grande porte, certo? Elas já existem de pequeno porte também, certo? Lá em Merodach, por exemplo,
quem for estagiar lá, vai ver que tem uma máquina dessa, de pequeno porte, e ela é transformadora retificadora, que é uma das mais fáceis de utilizar, né? Ela é de custo médio, ela não é muito cara, mas também não é das mais baratas, não é na base de 300 como a outra, né? Essa daqui é de 1.000 para lá, tá certo? Arco elétrico mais estável, mas também é só um único operador, né? A maioria das máquinas são assim. Um único operador com rendimento de até 80%. Qualquer dúvida, pessoal, vocês vão me perguntando aí, tá? Gerador de soldagem. Essa é uma máquina maior, vocês estão vendo aí, né? Já o gerador, ela gera a própria energia da soldagem. A tensão é variável, corrente contínua, variável, grande porte, custo elevado, ela é mais cara, elétrica ou a combustão, você pode botar ela a combustão através de gasolina ou óleo diesel, ela funciona, certo? Ela pode ser utilizada por mais de um operador, basta a gente ligar ali os cabos, e a soldagem subaquática é feita nela. O rendimento dela é na base de 60%. Só para entender onde é que eu vejo uma máquina dessa, a gente consegue ver uma dessa lá no IFCE, tem uma máquina dessa. A gente pode conhecer o IFCE. Vocês já foram lá no IF? Não, né? É um propósito para o ano que vem a gente conhecer lá o IF. Não. Certo? A gente vai fazer uma visita. Eita, ele é a Carolina, nós vamos, não? A de aponto que vem. Provavelmente. Esse ano, impossível, tá? Esperar que o ano que vem dê certo. Aí sim. Mas a gente vai lá no IF também, é outra visita técnica que eu quero fazer com vocês, para vocês conhecerem lá a soldagem, ver essas máquinas de perto. Aí sim, tô gostando, eu dessa. Inclusive, visita aí. Pronto, são os 3 tipos, né? Transformador de soldagem, transformador retificador e o gerador de soldagem. Como eu disse, o gerador ele gera a própria energia, certo? Então, qual é a vantagem dele? Eu posso levar para um lugar onde não tem energia, um sítio distante, um local distante que não tem energia, entendeu? Eu consigo utilizar ele. Fechado? Aí eu tenho os cabos, né? Transportam a energia de soldagem da fonte até o eletrodo. A seção do cabo depende da distância e da corrente da voltagem, mas normalmente ele é bem grosso, certo? Esse cabo aqui ele é bem grosso, tranquilo? Aí tem aqui, ó, na ponta de um e na ponta do outro, são 2 cabos aqui, na ponta de um eu tenho o alicate porta-eletrodo, certo? Aqui na ponta vem o cabo, ó, e aqui eu coloco o eletrodo. Aqui eu aperto aqui, ele vai abrir, é tipo um alicatezinho, né? Por isso que o nome é alicate. Eu coloco o eletrodo aqui, ó. O outro lado é a pinça, certo? Ó, como é que ela é? Ela conecta o cabo terra ao metal da base. Tranquilo? Isso aqui todo mundo sabe, ou não? Eu vou marcar umas aulas práticas com vocês para a gente saber se todo mundo está compreendendo. Aí, quando eu disse aqui, ó, no início, que aqui fica uma... Cadê? Aqui fica uma escória, né, ó? Essa escória nada mais é do que o revestimento já, né, o revestimento do eletrodo que fica por cima, certo? Mas para a solda ficar bonita, eu tento tirar esse revestimento, porque é uma parte que não é para ficar na solda, né? Então eu tenho aqui o picador, né? Para quê? Para tirar a escória. Se a solda for bem feita, a escória praticamente cai sozinha. Mas quando a gente está iniciando, a gente vê que a escória ela fica ali presa. Então a gente tem que utilizar bastante o picador para tirar toda a escória. Ah, e essa escova, para que é que serve? Essa escova ela é de aço. De aço. As cerdas dela são de aço. Para quê? Para, por exemplo, o material está muito sujo, então eu dou uma limpada nele com as cerdas de aço. Ou então, o material está pintado, então eu dou uma lixada e depois passo a escova de aço para poder fazer a solda. Eu não posso fazer solda em cima da tinta, porque a tinta ela não conduz eletricidade, a maioria delas, né? E aí, a solda elétrica, ela precisa de eletricidade. Só para vocês conhecerem o eletrodo, olha só. Todo mundo já viu um eletrodo?
Esse aqui é o eletrodo, estou mostrando para vocês. Todo mundo já viu? Já. Eu já. Pronto. Já. Essa parte aqui, ó, marronzinha, sei lá, que cor é essa daqui, mesmo? Essa parte aqui, ela é o revestimento. Dentro dela tem o ferrinho que é chamado de alma, certo? Então o eletrodo revestido é bem simples. Ele tem uma alma e tem um revestimento. A alma é a parte metálica que tem as mesmas características do metal de base. Por exemplo, vou soldar ferro. Então, aqui tem que ser de ferro. Vou soldar aço. Aqui tem que ser de aço. Vocês estão me entendendo? Para poder fazer a fusão, Sim. né? Senão não faz. Aí tem a classificação de cada eletrodo. Olha só. A classificação AWS para os eletrodos revestidos. Você vai comprar na loja. Aqui em Vaza Alegre eu não sei como é que eles aceitam, né? Mas olha só. O que significa aqui o E? Significa eletrodo. Aí a resistência à atração vezes 1000 é o valor que tem aqui, ó. Refere-se à posição de soldagem, esse valor aqui, ó. Se for 1 aqui, se for 1, serve para todas as posições. Se for 2, no lugar desse Y, só serve para horizontal e para plana. Se for 3, só para plana. Se for 4, plana, sobre cabeça, horizontal, vertical, descendente. Certo? E o Z, ele significa aqui, indica o grau de utilização do eletrodo. Se é corrente, se é revestimento, certo? Isso aqui é só para vocês conhecerem. Tem as tabelazinhas, ó, explicando tudo bem direitinho. Certo? Por exemplo, aqui, ó, nos últimos aqui, ó. É para todas as posições, né, ó? E aí a gente vai ver aqui, ó. Finalzinho 1 e 0 é corrente, ó, agressivo, profundo, celulótico de sódio, né? Isso aqui é só para vocês entenderem. Quando eu for utilizar, vocês vão ver bem direitinho como é que é a escolha do material, certo? Aqui tá, ó, OK. OK é o quê? É aquela marca lá, lembra? Do Oscar Skilbert, né? E aí ele tem vários diâmetros, ó, 2,5, 3,2, 4 e 5. É a espessura do eletrodo. Então, se eu estou utilizando um eletrodo de 2,5, eu vou utilizar uma corrente de 60 a 80 amperes, né? O valor bom, o valor ótimo, segundo aqui a tabela, é que ele esteja com 75 amperes, né? Ok? É só para vocês entenderem. Essa tabela, normalmente, ela vem nas máquinas de solda. Alguém tem em casa uma máquina de solda? Lá na tabela, lá na máquina de solda, ela vem com essa tabelinha mais ou menos aqui. O que a gente utiliza mais, pessoal, é esse 6013. A gente utiliza esse de 2,5. Então a gente coloca lá a amperagem da máquina entre 60 e 100. O ideal seria 85. Mas, por exemplo, se eu colocar em 60 e ele ficar colando que eu digo é pregando na peça, né? Se ele ficar colando, eu vou e aumento a amperagem, certo? Agora, o bom mesmo é que ele vá até 100 no máximo, né? Ok? Até aí? Dá uma paradinha aqui só para mim ver se vocês estão entendendo. Vocês estão entendendo até agora? Sim. Certeza? Sim. Sim. Pergunto assim porque é uma matéria que a gente precisa compreender o que está acontecendo para depois a gente chegar lá na prática e desenvolver aqui bem direitinho, né? Até aí, tranquilo, né? Deixa eu pegar aqui o carregador do computador. Só um minuto, tá, pessoal? Voltei.
as funções do revestimento. Para que é que serve o revestimento? Prepara aí, porque isso aí vai cair nos próximos exercícios, tá certo? Para que é que serve o revestimento? Ele serve para proteção do metal de solda, certo? Ele serve para estabilizar o arco elétrico. Ele serve para fazer a adição de elementos de liga ao metal de solda. Ele também serve para fazer o direcionamento do arco elétrico. Observe, se ele estiver bem certinho assim, ó, a alma e o eletrodo bem certinho, ele vai soltar assim, ó. Tá vendo? Ó? Igual essa figura. Se ele estiver errado assim, ó, ele vai... Como se ele estivesse jogando para o lado, né? Ele também dá para fazer, ele serve, a função dele é controlar a integridade do metal de solda, produzir a escória, né? E fazer o isolamento da alma do eletrodo. Ele isola a alma do eletrodo para que não haja nenhum contato de outros materiais com ela. E aí, tranquilo? Tem os tipos de revestimento. Ó. Por exemplo, tem o celulósico, base orgânica, grande quantidade de fumo, escória fina, cordão com aparência grosseira, cordão de solda, ele fica grosseiro. Alta penetração, então ele, se eu for colocar, por exemplo, no material fino, ele vai furar, certo? Fácil manuseio, usado com corrente contínua positiva, aplicado na soldagem vertical, descendente e na junta de topo, e usado na soldagem de tubulação na progressão descendente, certo? É o celulose, certo? O revestimento básico, base mineral, esse outro era base orgânica, melhores propriedades mecânicas e metalúrgicas, adição de pó de ferro no revestimento, chamado eletrodo baixo hidrogênio, indica para soldagem de aço, na verdade é indicada para soldagem de aço com alto teor de carbono, aços de liga, de baixa liga e aço de alta resistência, facilidade de atrair umidade, então isso aqui já é um problema, né? Aplicado na soldagem de posições difíceis, que é a sobrecabeça, que eu já falei, vertical, ascendente e horizontal, e a média penetração, certo? E tem o rutílico. Esse aqui é um pouquinho mais caro. Ele é de base mineral. O outro era mineral, esse aqui era orgânica. Corrente alternada e corrente contínua. Chamado eletrodo de uso geral. Cordões de boa aparência. Média penetração. Excelente acabamento superficial. Ideal para soldar as peças finas. Certo? Esse aqui é o que a gente utiliza lá na escola, o rutílico. Certo? É até mais fácil de soldar. Vamos lá. A tabela de eletrodos, né? Que, na verdade, cada eletrodo ele não pode, não deveria estar à toa, assim, né? Ele deveria estar na estufa, né? Quentinho, para na hora de utilizar ele ficar bem feitinho, bem próximo do ideal, né? Só que a gente não tem estufa, né? Então a gente compra e deixa ele parado lá. Se ele pegar umidade, aí ele pode prejudicar o eletrodo ficar ruim e tal, né? Então o que a gente utiliza é o 13, né? Normalmente é o 6013. Então a gente deveria ter colocado ele em estufa. Mas como a gente não tem estufa, ele fica lá solto. Às vezes ele não fica tão bem, né? Tá certo? Tipo de polaridade. Tem o positivo e tem o negativo. Só para vocês entenderem aqui, ó. Quando eu coloco uma fonte onde o eletrodo fica negativo, na parte negativa tem um eletrodo. Ó. Aqui é o seguinte, é o contrário. Ó. Parte positiva está o eletrodo. Ó. É só eu trocar ali os cabos, né? O que acontece? Aqui é a polaridade direta. Polaridade direta é onde na peça está positivo. E a polaridade reversa é onde na peça está negativo. Certo? Então eu tenho aqui a diferença aqui, ó. Quando é polaridade direta,
a taxa de fusão é maior, mas tem uma menor penetração. Quando é na polaridade reversa, a penetração é profunda, mas a taxa de fusão é menor. Certo? Normalmente a gente utiliza lá nesse formato aqui, ó. Lá na escola a gente utiliza nesse formato. Ok? Só para a gente entender aqui, que já vai dar o horário da outra aula, senão a gente não entra na outra aula. Soldagem com eletrodo revestido, você começa assim, ó. Vai abrir o arco. O que é abrir o arco? Eu vou começar a soldagem. Eu posso começar de duas maneiras. Por riscamento, que é como se eu estivesse riscando um fósforo. Eu pego lá o eletrodo. Vamos ver se vocês vão me ver aqui. Eu pego o eletrodo. Olhem aqui para mim. Eu pego o eletrodo e vou fazer isso aqui, ó. Riscando. Tipo eu estivesse riscando um fósforo. Estou riscando aqui, ó, até ele pegar. Pegou, aí você levanta e começa a sua soldagem. Certo? Essa é a primeira parte. Você pode fazer por essa parte. Ou então, por curto-circuito. Que como é que funciona o curto-circuito? Você vai batendo aqui até ele pegar. Certo? Eu mesmo costumo fazer por riscamento. Eu acho melhor. Dou uma riscadinha até ele pegar, né? Ok? Até aí? São os dois modos para abrir o arco. Ou por riscamento, ou por curto-circuito. Soldagem e estabilidade do arco. O que é a estabilidade? Eu preciso deixar ele estável, né? Mas aí eu preciso entender que na soldagem com eletrodo revestido, o operador ele é muito importante, porque a mão do operador é que faz ter a estabilidade do arco, certo? Por exemplo, o comprimento, começando pelo meio aqui, ó, o comprimento do eletrodo ele vai diminuindo com a utilização, né? Então, eu preciso que minha mão ela esteja descendo da maneira com que ele esteja se consumindo, certo? Se eu tiver comprimento invariável, eu quero dizer assim, minha mão ficar subindo e descendo, né? Se ele for pequeno e o comprimento for invariável, mas se ele for insuficiente, não vai penetrar na peça. E se ele for excessivo, vai gastar mais energia, vai perder o calor, vai aumentar a quantidade de salpico. Salpico é aqueles pingos que caem fora da solda. Então, se eu tiver, preste atenção, a estabilidade do arco, se eu tiver com ele muito distante, vai perder calor, vai aumentar a energia, vai ter mais sapricos, salpicos, certo? Ok? Se eu tiver muito próximo, ele não vai penetrar direito. Então, ele tem que estar numa maneira em que ele esteja perfeitinho ali, tá certo? E aí, quem é que sabe disso? Você, na hora de soldar, tá? Dicas de soldagem aqui, né? As técnicas. Primeiro, você limpa, depois você fixa. Tem que fixar as peças que vão ser soldadas. Não adianta soldar com ela na mão, não existe. Você pode fazer um pré-aquecimento, se possível, que é importante, era você já deixar a peça quentinha, e aí você faz a soldagem. Depois você resfria ela de forma lenta. Não deve jogar água em cima dela para esfriar, certo? As posições de soldagem, nós temos plano, horizontal, vertical e sobre cabeça. Horizontal é assim, né? Vertical é subindo, ascendente. Vertical descendente é ela descendo. Tranquilo? Aqui todas elas, né? Todos os tipos aqui. Tira um print aí, alguém, para vocês verem todos os tipos de soldagem que existem, né? Tem lado a lado, tem plana, tem ângulo interno, tem ângulo externo, tem teto, tem lado a lado com chanfro, posição no teto aqui várias, né? Vertical ascendente, vertical descendente, estão entendendo? São várias e várias e vários tipos de soldagem, né? Nossa aula de soldagem vai ficando por aqui, tá? Vou parar por aqui. Mas aí eu queria saber de vocês, até o momento, tranquilo com relação à soldagem, pessoal? Tranquilo. Tranquilo. Não é um negócio, tá liberado aí o Tranquilo, chat. tranquilo. Tá liberado o chat já.
Não é um negócio difícil, né? É fácil. Agora você precisa ter sempre ali na cabeça o que é para fazer e tal, né? Nas próximas aulas de soldagem, a gente vai ver a continuação dessa aula, né? A preparação para juntas, né? Que vocês já viram na aula passada. A questão dos modos de transferência, a questão das falhas, né? Essas falhas aí estão que acontecem direto aí com a gente também, tá certo? Pronto, vou deixar de gravar agora. Valeu, galerinha.